Boa noite, tudo bem? Boa noite não, né? Boa tarde ainda. Boa tarde. Tudo certo com vocês? Boa tarde, professor. Pessoal. Os guerreiros de sábado à tarde, hein? Vamos gravar uma videoaula aí. Coloquei o celular para despertar, hein? São para poucos. Eu também fiz isso. Estava dormindo, você só para despertar. Para a gente gravar essa aula hoje. Aí, o que nós vamos fazer? Na verdade, essa aula é mais uma aula explicativa só sobre aula prática, que a nossa aula de hoje ela está marcada para ser uma aula prática, certo? Aí essa aula prática vocês vão desenvolver em casa, com auxílio de produtos do dia a dia, vocês vão utilizar bem simples. E aí eu vou estar aqui para tirar algumas dúvidas referentes ao trabalho em si. A outra coisa que eu queria deixar avisado, sobre essa questão da gente, eu ter que aceitar todo mundo na reunião, eu estou programando para fazer uma situação. Deixar nossas aulas programadas, de acordo no Google Meet, e eu vou adicionar um e-mail de cada um de vocês. Aí eu vou adicionar um e-mail que está lá no Google Classroom. Vocês colocaram no Google Classroom. A partir desse e-mail, eu vou deixar vocês programados para estar na reunião. Então, deu a hora da reunião, vocês vão entrar com esse e-mail e não vai pedir que eu aceite vocês. Vocês vão estar automaticamente aceitos. Eu fiz isso na turma de engenharia ontem e deu certo. E eu creio que vai ser melhor para evitar questões de toda hora ter que sair dos slides para aceitar alguém na reunião. Beleza? Então vamos lá na aula prática. Qualquer dúvida vocês parem e perguntem, tá? Nossa aula hoje é só específica para isso mesmo. Primeiro deixa eu compartilhar, né? Estão vendo o arquivo de Word? Sim. Consegue ver o arquivo? Beleza. Então, eu não coloquei aqui, mas eu vou colocar. Eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar primeiramente as informações gerais sobre o trabalho. Que dia que vai ser? A partir de hoje, né, dia 15, vocês vão ter 2 semanas para entregar. Eu vou escrever isso daqui. Ela vai ser entregue, então, daqui a 2 sábados, beleza? Deverá ser entregue até dia 29. Eu creio que fica melhor para vocês, porque no final de semestre vai acumular bastante coisa, e eu acho que entregar agora vai ser melhor para vocês. Deverá ser entregue até o dia 29/8. O que deve ser feito? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão realizar os experimentos propostos. Beleza. O que vocês também irão fazer? Vocês irão gravar, digamos assim, parte dos experimentos. Registrar também com fotos. Aí, responder ao questionário. Professor, tem que ser editado o vídeo ou não? Não, não precisa ser editado, não. O que pode ser também, vocês podem fazer o seguinte, vocês podem mandar vários vídeos, várias partes no editar. Vocês podem mandar várias partes
para você editar. Por exemplo, colocou lá a areia na água, mexeu, gravou essa parte. Aí depois, a areia decantou todinha. Você vai lá e grava um outro vídeo também. Então, você pode gravar mais de um vídeo para você não ter que ficar gravando diretamente e ter que editar ele no final. Então, acho que é uma boa ideia vocês fazerem assim. Ou então, vocês podem fazer o quê? Por exemplo, começar a misturar uma areia com a água. Mistura, mistura. Vai demorar um pouco para decantar, certo? Então, grava essa parte da mistura ali, que vocês misturando um certo tempo. Aí depois, decantou, pode registrar uma foto, entendeu? Registra uma foto dele decantado. Toda a parte que for relevante do trabalho, vocês vão registrar com vídeo ou com foto. Qual parte que é relevante? Deixa eu anotar isso daqui como observação também. O que é parte relevante? Vamos pensar o seguinte. Vamos lá nas partes experimental. Ó, ou seja, vocês vão adicionar água na areia, né? Ou vice-versa. Aí você vai misturar a solução. Aí você vai esperar para ela decantar. A parte que ela está decantando não é tão importante. Senão, se você tiver que gravar essa parte, vai demorar demais, entendeu? O que você pode fazer, ó, também é o seguinte: misturar a areia, registrar com vídeo na parte da misturação. Começou a decantar, tira algumas fotos dela decantando. Aí depois, quando ela decantou totalmente, aí você tira mais algumas fotos ou faz um vídeo. Aí eu acho que fica muito bom de entender o que vocês fizeram, de como foi feito. Aí depois, na etapa da filtração, vocês podem gravar o seguinte: vocês vão pegar aquela água e aquela areia e vão montar um equipamento de filtração. Pode ser um coletor de café e um papel filtro. E aí vocês vão passar a água com areia pelo filtro, certo? Essa parte de vocês passarem a água com areia pelo filtro, é interessante que vocês gravem. Mas se demorar muito a filtração, você não precisa gravar ela todinha. Você grava, colocando aos poucos a água com a areia. Aí depois você pode, quando estiver caindo, né, sendo filtrado, você pode registrar com fotos. Então é interessante registrar com fotos é isso também. Não tem problema você mandar vários arquivos, desde que vocês mandem eles todos juntos, entendeu? Tipo assim, nem que vocês criem uma pasta zipada e mandem eles todos juntos. Para ficar de ter que ficar caçando, digamos assim, documentos de vocês. Alguma dúvida até aí? Tá, então, eu vou deixar algo importante. Responder ao questionário. Não será necessário realizar um relatório completo. Quando eu falo para não fazer um relatório completo, não é que eu não gosto que não faça relatório completo. Eu, por mim, pediria todos os relatórios completos. Mas eu entendo que, nesse momento, é mais interessante que vocês foquem no que vocês estão fazendo, entendeu? Entender o que vocês estão fazendo e responder as perguntas de acordo com o que vocês estão fazendo. Mas mais para frente, vocês vão ter oportunidade de fazer relatórios completos ainda. Vocês já tiveram metodologia científica? Introdução, objetivos. Então, vocês não precisam fazer esse relatório, vocês vão responder apenas ao questionário. Beleza. Tá.
cada parte vai ter uma quantidade de questões, ou seja, questionário parte 1, questionário parte 2 e questionário parte 2. O primeiro tem 6 perguntas, o segundo tem 3. Aí vocês vão respondendo ela, vocês vão respondendo com seus conhecimentos, vocês podem pesquisar alguma coisa, até é importante que pesquisem, em livros, na literatura científica, pesquisem por que isso acontece. Aqui, essa parte de densidade da água e da areia, lembra que eu mostrei o que é um sketch? Então, vamos supor assim, se eu criar um composto aqui, lembra que ele vai te dar, você seleciona ele, ele pode te dar a densidade. Olha, te dá densidade. Vocês podem desenhar o seu composto, a água ou a areia. Da areia, dificilmente vocês vão achar a densidade propriamente dita da areia. Vocês podem pesquisar sobre a composição da areia e fazer de acordo com a composição dela. Por exemplo, o que a areia é? A areia é água, a areia é o quê? É silício? Qual que é a composição da areia? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar a esse respeito. Porque é importante que a gente confronte dados. Por mais que a gente sabe que a areia é pesada, e querendo ou não, o peso está relacionado com a densidade, é importante ter um embasamento, ainda mais nessa parte que a gente está de aprendizado, de início de caminhada, é importante confrontar esses dados, entendeu? Ou seja, entender por que aconteceu baseado nos dados. Aí aqui, explique com essas palavras se é possível separar os dois procedimentos realizados, a água da areia. Ou seja, se vocês fizerem o experimento certinho, o que vai acontecer? Vai separar ou não vai? Entende? Então, vocês só vão ter que explicar se é possível separar ou se não é. Aí vocês vão procurar a granulometria da areia e do papel filtro. Isso daqui talvez dê um pouco mais de trabalho para vocês encontrarem, mas se não encontrarem, vocês me procurem que eu vou procurar alguma referência aqui que fale sobre isso, né? Enviar para vocês. Aí vai ter uma questão sobre, com base nos conceitos de granulometria, responder a questão 5, entendeu? Então, você vai usar essa informação para responder a questão 5. E daí, vocês vão simplesmente avaliar aonde, em quais áreas que eu posso aplicar esse processo de decantação e filtração. Na parte 2, vocês vão utilizar uma peneira bem comum de casa, qualquer uma que seja, pequena, grande, fica ao critério de vocês. Aí vocês pegam a areia também, que vocês já compraram, vocês já têm em casa aí para fazer um experimento, aí misturam os grãos de areia, os grãos de feijão, deixa submerso lá, aí vocês vão peneirar, né? Pelo senso comum, a gente sabe o que vai acontecer, que o feijão vai ficar retido na peneira. Mas aí, vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar uma régua, um taquímetro, qualquer coisa que vocês tiverem em casa que meça, e medir o diâmetro, ou seja, o tamanho dos grãos de feijão. Pega 3 e faz uma média desse grão de feijão. E aí você vai lá nos buraquinhos também da peneira e vai lá e mede os buraquinhos. Então, aí você vai ver, ó, o diâmetro do feijão é esse e dos buracos é esse. Então, por que passa ou não passa o feijão? É basicamente isso que vocês vão entender. Então, vocês vão responder baseado no conceito de granulometria. Granulometria é o quê, gente? Granulometria é tamanho de grão, ou seja, é o tamanho de cada parte de uma amostra sólida. A areia, por exemplo, se você fazer um processo de separação por grãos, colocar em várias peneiras, você consegue separar vários tamanhos de grão de areia. Entendeu?
Então, granulometria é tamanho de grãos. Aí vocês vão responder isso baseado nos conceitos que vocês pesquisaram de granulometria. Já na parte que vocês pesquisaram, aqui vocês pesquisam sobre granulometria da areia. Então, vocês vão aqui na granulometria da areia que vocês pesquisaram e na medição que você fez. Ou seja, você mediu lá os grãos de feijão e você mediu o tamanho de espaço entre cada parte da peneira, entre cada espaço vazio. Então, os grãos só irão passar de acordo com os tamanhos daquela peneira. Então, você vai explicar basicamente dentro desse conceito. E aí você vai citar uma área em que é possível aplicar esse processo de separação. Você só vai citar aqui. Você não precisa explicar, usa em tal área porque faz isso, 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 isso. Você coloca apenas a área que pode ser utilizada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui também, outra questão. Devem ser enviados até o dia 29 os trabalhos, as respostas ao questionário, bem como os vídeos e fotos acerca do experimento. Ou seja, no dia 29 vocês vão entregar todos esses documentos, beleza? Aí a gente vai trabalhar, aí eu vou corrigir eles, vai valer uma pontuação na primeiro bimestre. Lembrando que a pontuação do primeiro bimestre, ela é o quê? O primeiro bimestre vai ser simplesmente, os 3 pontos vão ser das aulas práticas. Ou seja, não vai ter só essa, vai ter mais algumas ainda. Então, todos os 3 pontos vão ser das aulas práticas. Por quê? As aulas práticas, elas requerem um trabalho, um esforço um pouco maior, então todos os pontos vão vir delas. Mas quando a gente chegar mais à frente e verem as outras aulas práticas, a gente fala delas no próximo momento. Agora eu não vou citar quais serão as próximas. Ficou alguma dúvida a respeito do trabalho? Professor, o senhor tinha falado da outra vez que poderia fazer em até 3 pessoas? Exatamente isso, eu vou colocar aqui. É isso que eu vou colocar agora. Ah, tá. A respeito disso, no caso, eu estava até comentando com os colegas se dá da gente se encontrar, né? Mas com todas as normas que tá, né? Uhum. Se cuidando certinho, da gente fazer, no caso, 3 experimentos em um vídeo. Como Entendeu? assim? Tipo, nós 3 nos reunimos e fazer os 3 experimentos ao mesmo tempo, tipo, mas gravando. Aí seria 3 experimentos em um vídeo. Aí especificando de quem é quem. E os questionários depois, separadamente. Você aceitaria? Eu não entendi muito bem, porque, tipo assim, ó, são 3 pessoas no grupo, certo? As 3 pessoas vão fazer os trabalhos totalmente em grupo, ou seja, então, são 2 partes do experimento, certo? Então, o grupo vai fazer as 2 partes, e não cada um do grupo faz as 2 partes, entendeu? Não sei se foi essa a sua dúvida. E o questionário? E o questionário também vocês fazem em grupo, entendeu? Então, as 3 pessoas vão fazer tudo junto. Os experimentos e o questionário. Vocês não vão fazer cada um. O que... Você quer falar alguma coisa, Beatriz? Então, mas aí no caso, eu tava pensando assim, tipo, de cada um levar o seu próprio trabalhozinho e, tipo, fazer. Porque vai que, tipo assim, eu tenho uma areia diferente e elas têm outra. Aí, tipo, pode ser que um não dê certo, o outro não.
o meu grão de feijão é maior do que o das outras. Aí, no caso, o senhor está falando que seria um experimento para as três? Exatamente. Se vocês quiserem gravar mais de uma vez, gravarem com outros, sei lá, outros grãos, outra areia, vocês podem gravar, vocês podem me mandar também. Mas o que eu vou considerar é que o experimento, ele é em grupo. Então, eu vou considerar o grupo. Se vocês não conseguirem se reunir, por exemplo, digamos assim, cada um fizer uma parte, também não tem problema. O importante é que vocês consigam se dividir, trabalhar em grupo e fazer com que todos trabalhem. Beleza? Mais alguma dúvida? Bom, então vamos ver aqui, vamos ver se a gente passou tudo, tá? A aula pertence ao dia de hoje, que será lançada no sistema, e dia 29, daqui a 14 dias, vocês têm o prazo para realizar o experimento e entregar o questionário, certo? Preciso mandar o questionário e vídeos e fotos acerca do experimento. Eu vou criar uma atividade no Google Classroom, eu vou criar agora, para ser enviado no dia 29. Ele vai ser em até 3 pessoas. Ele quer dizer que ele pode ser menos. Se você quiser fazer individualmente, não tem problema. Ou seja, então você pode fazer em 1, 2 ou 3 pessoas. Realizar os experimentos, que estão aqui nesse documento, gravar partes, registrar algumas outras que não sejam interessantes ser gravadas, ou seja, porque tem algumas partes que demoram demais e talvez só registrar com fotos seria mais adequado. Responder ao questionário, vocês vão responder as 9 questões que tem ali. 6 questões da parte 1 e 3 da parte 2. Não vai ser utilizado o relatório completo, importante. Não faço introdução, objetivo, não é esse o intuito dessa aula prática. A introdução aqui eu já coloquei para vocês, isso aqui é só falando sobre a experiência em si. Aqui são os materiais, né, que vocês vão utilizar. Lembrando que eles podem variar de acordo com o que você tiver em casa. Então, às vezes, você pode usar um outro tipo de filtro, outro tipo de peneira. Então, vão variar. Por exemplo, areia, água, feijão, isso aí vocês vão utilizar. Não tem muito o que fugir. Mas algumas outras coisas podem variar. Aí os experimentos são simples, né? Mistura de água com areia, segredo de filtração, e depois questionário, 6 perguntas a respeito. Parte 2, mistura de areia com feijão, peneiramento, questionário da parte 2. A minha sugestão façam os experimentos e procurem responder logo depois dos experimentos, questionários. Porque é depois dos experimentos que vem a dúvida. Como você já fez experimento, está ali no momento fazendo experimento, então, se você na hora já pesquisar a sua dúvida e já buscar, eu acho que você já consegue ter entendimento melhor. Que às vezes você faz experimentos, demora 7 dias, e daí você vê que você não sabia o que você estava fazendo, você esqueceu alguma coisa, algum detalhe que pode acontecer realmente. Então, eu acho interessante que se vocês fazerem o experimento e já tentarem responder o questionário, que daí tanto vocês já ficam, digamos assim, livres da entrega, né, que já vai estar pronto, como vocês vão ter um entendimento um pouco melhor. Alguma dúvida a respeito ainda? De alguma questão relacionada ao trabalho? Gente, então eu acho que é isso. A gente estava aqui só para tirar dúvidas mesmo. Eu quis gravar ao vivo, não só gravar para vocês e mandar, porque se alguém tiver uma dúvida, já tira no vídeo. Aí quem não pôde acompanhar por algum motivo, pode me perguntar depois também. Essa questão não tem problema. Essa aula foi gravada, e aí eu vou estar disponibilizando ainda hoje para vocês lá no Classroom, para quem viu poder rever e quem não viu acompanhar. Para quem não estava no começo da aula, eu falei para os que estavam que
A partir de segunda-feira, eu vou deixar agendadas todas as nossas aulas no Google Meet. E para que eu vou fazer isso? Porque aí não será necessário o meu aceite na entrada de vocês. Já vai estar o seu e-mail cadastrado na aula e você vai acessar pelo seu e-mail e já vai entrar automaticamente. Então, por isso que vocês devem acessar o e-mail de vocês no Google Meet, o e-mail que vocês estão no Google Classroom, beleza? Então, rapaz, a Lídia entrou agora, mas coitado, já vamos sair, Lídia. Então, sobre o trabalho foi isso. Dúvidas, questionamentos, perguntas, vocês me mandem mensagem, beleza? No WhatsApp eu respondo mais rápido. Então, a gente se vê por aí. Até mais, gente. Tudo de bom para vocês, tá? Até.